Oi, galera. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, que nós começamos a conversar na aula online sobre repertório sociocultural, discutimos um tema, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre como nós podemos usar isso na nossa redação. Então, você já viu alguma dessas séries aqui, ou desses filmes? Com certeza, pelo menos um desses você já viu, não é? E isso quer dizer o quê? Que eu preciso começar a assistir série para eu escrever bem? Para eu me dar bem no Enem? Não, não quer dizer que você precisa, mas quer dizer que você pode, tá bom? Então todo mundo assiste um filme, ouve uma música, vê uma novela, lê um livro, e isso você pode usar a seu favor. Como? Fazendo um exercício de sempre que estiver assistindo alguma coisa, pensar: nossa, que legal! Dá para falar sobre esse tema, sobre determinado tema a partir desse filme que eu vi, que eu li, que eu assisti, tá bom? Então, o que eu quero é despertar o seu interesse em relacionar aquilo que você vive no seu dia a dia, o jornal que você assiste, a aula de história que você vê com a Clarice ou com o Ailton, né? Que tudo você pode usar. Vamos pensar então o que é um repertório sociocultural. Que você vai ter que ter esse repertório para escrever uma redação, para comprovar as suas afirmações sobre determinado tema. Então você pode usar filmes, séries, músicas, algumas frases de filósofos, a vida dos famosos. Ai, Rosa, eu não gosto de ler livro, eu não gosto de assistir série. Eu gosto de fofoca, eu gosto daquelas fofocas lá dos famosos. Ai, da Joelma, cantora que agora tá morando em Goiânia e parará, parará. Você pode usar isso? Pode, tá? Desde que você faça esse exercício, que você aprenda a usar isso a seu favor na redação, tá bom? Isso é um exercício, isso não é automático. Nós vamos aprendendo aos poucos a fazer isso, tá bem? Então, você pode usar qualquer coisa, desde que seja do conhecimento da maioria. Você não pode falar: a minha vizinha caiu no banheiro e quebrou a bacia. Então, os acidentes domésticos. Não, a sua vizinha, ninguém sabe da história da sua vizinha, a não ser que ela tenha saído no Jornal Nacional, tá bom? Então, você pode usar qualquer coisa desde que seja algo de conhecimento geral, que tenha uma fonte confiável, que você possa citar. O Jornal Nacional, o Fantástico, o Jornal da Record, o Jornal daqui, o Jornal Popular, ou um cantor, né, que todo mundo conhece, tá bom? Isso é o repertório sociocultural. Agora nós precisamos aprender como usar, né? Na última aula nós vimos esse curta, né, que chama curta, sobre, que se chama Vida Maria, e nós vimos que fala sobre pobreza, sobre educação, sobre perpetuação dessa educação. E aí nós discutimos dessa pobreza, nós discutimos várias coisas na aula, não é? E aí eu trouxe hoje, porque nós já discutimos isso na aula, e agora eu só quero mostrar como nós podemos usar, tá bem? Aí eu fiz aqui isso aqui é só a introdução da redação. Só a introdução. Primeiro parágrafo, ok? Então, olha, o curta Vida Maria retrata a vida de uma geração inteira de mulheres pobres que não tiveram a oportunidade de estudar e perpetuaram a pobreza na família. Então, veja, eu fiz um resumo bem resumido do curta, peguei aquilo que me interessa para eu usar, de forma que mesmo as pessoas que não viram, que não assistiram o curta, vão entender o que eu tô falando, tá bom? Então, você não pode citar assim: como nós vimos lá no curta, bom, e se o leitor não viu? Então, você tem que fazer um resuminho do filme, da série, daquilo que você for usar. Aí, depois que eu fizer esse resuminho, eu preciso relacionar ele ao tema que eu vou usar. Então, ficou assim: fora da ficção,
A educação brasileira passa por vários problemas, sendo o mais grave a evasão escolar. Olha, eu não falei lá que falou sobre que essas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar? E aqui eu tô falando, ó, fora da ficção, ou seja, saindo lá do curta, que é uma ficção, e vindo para a realidade, a educação brasileira, e aqui eu fiz a minha tese. A educação brasileira está passando por vários problemas. E o mais grave é a evasão escolar. Então, tá aqui a minha opinião, a minha tese. Certo? E agora eu venho com os argumentos. Tal problemática, veja que isso aqui é um elemento coesivo. Eu estou relacionando o que eu vou dizer com o que eu disse anteriormente. Tal problemática, qual problemática? A evasão escolar, que eu acabei de dizer, é persistente e ocorre por falta de investimentos na área e muitas vezes pela falta de incentivo da família. Então, pronto. Tá aí a minha introdução, tema, tese, 2 argumentos. Beleza? Usando o repertório que nós assistimos na aula. Aqui eu trouxe outro repertório, dentro do mesmo tema, sobre a evasão escolar. Por quê? Porque eu quero te mostrar que você não precisa usar só o curta. Você pode usar qualquer tipo de repertório que caiba dentro do tema. Olha, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira, todos têm direito à educação, à saúde e ao lazer. Aqui é o meu repertório. Veja que esse repertório você pode usar para qualquer tema, porque a Constituição garante. Então, você pode falar sobre educação, sobre saúde, sobre lazer. Você pode mudar isso aqui e dizer: todos têm direito à educação, à saúde e à alimentação. E aí, depois, esse pode ser o seu tema sobre alimentação saudável, por exemplo, né? Então, eu estou trazendo aqui repertórios coringa. Nesse caso aqui, é um repertório coringa. Aí você disse, né? Então, todos têm direito. Entretanto, olha o conectivo aqui de oposição. Entretanto, esse preceito não é plenamente seguido, uma vez que o índice de evasão ao fim do ensino fundamental e início do médio é muito alto, o que acresce o analfabetismo e a estagnação social do país. Então, aqui está a minha tese. Então, lá, o primeiro período é o repertório, segundo período, a minha tese, e agora vem os meus argumentos. À vista disso, olha o conectivo, à vista daquilo que eu acabei de falar, é notável que a precariedade do sistema público de educação e o desinteresse dos jovens são as precursoras majoritárias dessa problemática. Então, veja que aqui agora eu já usei outros argumentos. Naquele primeiro exemplo, foram 2 argumentos. Aqui são outros 2. Então, eu só estou trazendo aqui para você perceber que você pode falar, o argumento é quem decide, é quem vai escrever o texto. Tá certo? Então, aqui eu trouxe outros 2 argumentos. Mais um repertório coringa que você pode usar com vários temas. Esse aqui eu até já falei de vocês sobre esse filósofo, sobre essa frase que o filósofo usa, não é? Olha, é o mesmo tema, a evasão escolar. O homem nasce livre, mas por toda parte se vê acorrentado. Essa frase de Rousseau pode ser associada aos problemas educacionais brasileiros, em que as correntes estão ligadas à evasão escolar, que aprisiona homens e mulheres a uma vida restrita de oportunidades. Hein? Ficou chique esse. Posto isso, é preciso discutir sobre as causas dessa problemática, que vão desde a necessidade de trabalhar para ajudar em casa até a precariedade das instituições públicas. Aqui eu falei a mesma coisa do outro, os argumentos, só que com outras palavras, certo? Então, eu quero que vocês leiam com muita atenção esses parágrafos, essas introduções, observem os detalhes, os conectivos, como eu usei o repertório, como que eu fiz a ligação, porque na próxima aula nós vamos escrever, e aí vocês vão ter que exercitar isso, tá bom?
presta atenção, volte a ir os slides, leiam com cuidado as introduções que eu fiz e com muita atenção, e tenho certeza que vocês vão conseguir escrever, tá bom? Então, até a próxima aula. A próxima aula nossa é online, nós vamos discutir outro tema e vocês vão ter que escrever. Então, aguardo vocês na nossa aula, tá bom? Beijos e queijos e até lá!